Graça e paz, amados e amadas. Aqui quem vos fala é o pastor Ismael Benigno. Sou pastor da Igreja Batista da Graça em Arujá. E eu quero levar uma palavra de fé, de esperança e de ensinamento aos vossos corações. Eu chamo a sua atenção que eu vou estar aqui iniciando essa ministração no Salmos 139, versículo 16. Salmos 139, versículo 16. A palavra de Deus fala assim aos vossos corações. E os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meus queridos e minhas queridas, entendam que você nasceu com um propósito e para um propósito. Você não nasceu por acaso, você não está nesta família por acaso, você não casou com esta mulher por acaso, você não casou com este homem por acaso. A Bíblia fala que para tudo Deus tem um propósito. E tudo isso vai acontecendo em nossas vidas, na tua vida. E talvez você se depara, imagina e diz: como aconteceu isso? E por que aconteceu isso? Como aconteceu isso? E por que aconteceu isso? Talvez você até olhe assim para o seu esposo, para a sua esposa e fala: consigo mesmo, consigo mesma. Há tantos anos eu não conhecia esta pessoa. Hoje eu compartilho minha vida com esta pessoa. Eu deito com esta pessoa, eu durmo com esta pessoa, eu me levanto com esta pessoa. Eu faço negócios em prol desta pessoa. Talvez venha essa interrogação na sua mente. Mas saiba que nada disso que você está vivendo hoje é por acaso. Ao contrário, é propósito de Deus. Pois Deus em tudo tem um propósito. Como lemos aqui no Salmos 139, versículo 16, a palavra de Deus diz que e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Ou seja, tudo que você está vivendo hoje, quando você nasceu, antes de você nascer, ainda você ali se formando no ventre da sua mãe, como a palavra de Deus aqui fala, os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, ou seja, informação. Deus estava ali contemplando e ali ele já havia escrito a sua vida, desde o seu nascimento, momento, período de vida, até morrer. Deus havia escrito, ou seja, o propósito de Deus estava ali determinado para a sua vida. O nosso Deus é um Deus de propósito. Tudo o que Ele faz, e em tudo que Ele faz, há um propósito. Saiba, meu amado, minha amada, que você está nesta família por um propósito.
Há um propósito nisso. Tem gente que fala, porque eu nasci nesta família, poderia ter nascido em uma outra família melhor. Não, mas Deus, Ele, com seu propósito, Ele fez você nascer nesta família, para que você fizesse a diferença nesta família. Não é para que você seja igual aos membros desta família, é para que você seja diferente. O propósito de Deus é esse. Vejamos que Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou com um propósito, por um propósito. Qual foi o propósito, pastor Ismael? Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, ou seja, esse foi o propósito dele, vir, nascer, viver e morreu, ressuscitou. Foi para esse propósito, para nos trazer a vida, para nos trazer a salvação, essa vida eterna. Então, lá no ventre da sua mãe, quando você estava ali sendo formado, o propósito de Deus era esse para você, meu amado e minha amada. Primeiro, nascer nesta família para fazer a diferença. E segundo, para trilhar nos propósitos dele. A pessoa não pode fazer como outras pessoas, e tantas pessoas fazem, deixando a vida se levar, viver a vida sem propósito e viver deixando a vida te levar. Você não pode viver assim. O que acontecer tá bom. Deixa eu ver o que é que vai dar. Deixa eu ver até onde vai. Não. Deus não te criou para você viver assim, deixando as coisas acontecerem de forma, não sabe? Não. Deixa acontecer naturalmente. Não. Você precisa criar propósito e lutar por este propósito. E perseverar por este propósito. E falar consigo mesmo, consiga mesmo, eu não abro mão deste propósito, eu vou até o fim. Jesus, ele não desistiu no meio da caminhada. Ele tinha consciência que veio a este mundo com um propósito e para um propósito. E ele não desistiu, ele sofreu. Ele passou humilhações, passou momentos difíceis, mas ele não abriu mão do propósito para o qual ele veio a este mundo. Então, meu amado e minha amada, saiba que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não te criou por acaso, Ele não te formou por acaso, você não está neste mundo por acaso, você não está nesta família por acaso, você não está nesta empresa por acaso, você não tem essa vizinhança por acaso. Em tudo Deus tem um propósito na tua vida, e este propósito, você precisa lutar por este propósito, correr por este propósito, viver por este propósito e não abrir mão deste propósito. Meu querido e minha querida, não seja igual a essas pessoas que diz, está bom assim mesmo, que diz, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Não, mas lute, porque o propósito de Deus para a sua vida, primeiro, é que você seja feliz aqui na terra, e segundo, é que você venha entender que além desta vida aqui na terra, tem uma vida eterna lá nos céus.
Foi para isso que Deus, com este propósito no seu coração, enviou seu Filho ao mundo para nascer, viver, morrer e ressuscitar por este propósito, para nos dar a vida eterna. Então precisamos entender. Eu preciso me manter neste propósito. Qual propósito é este, pastor Ismael? É de ser uma pessoa obediente. Qual propósito é este, pastor Ismael? É de ser uma pessoa fiel a Deus. Qual propósito é este, pastor Ismael? É de não abrir mão dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu vou lutar, eu vou correr, eu vou insistir, mas eu não vou viver a vida de qualquer maneira, deixando a vida me levar como um barco sem leme, onde o vento bate, leva para um lado, para outro, sem direção, onde a onda vem, leva para um lado, leva para outro, e não chega a um destino. Não, nós nascemos para um destino. Este é o propósito de Deus, para ser feliz aqui na terra e, sobretudo, ter uma vida de felicidade lá no céu. Esse é o propósito de Deus. E tantos outros propósitos aqui na terra que Deus criou para nós. Qual o propósito, pastor Ismael? Levar palavras de vida eterna. Qual o propósito, pastor Ismael? Transmitir a paz a este mundo que não tem paz. Qual o propósito, pastor Ismael? Levar alegria às pessoas que não têm alegria. Qual o propósito, pastor Ismael? É levar, olha, a abundância de fé àquelas pessoas que não têm fé. Tem muitas pessoas que não têm fé para nada. Então o propósito de Deus é esse, é que você se encontre com essas pessoas e injete fé nos corações delas. Eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis capítulo 8, versículo 1, só a parte A do versículo de Gênesis capítulo 8, só a parte A do versículo, que diz assim: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Só a parte A. Relendo: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Agora nós iremos entender o propósito de Deus com Noé e para Noé. Ou seja, Noé era um homem de propósito, porque Deus viu nele que ele era um homem justo e íntegro a ele. Mas o propósito de Deus para com Noé era para que Noé construísse a arca. O propósito de Deus para com Noé é que Noé envolvesse ali a sua família nesse propósito da construção da arca. E o propósito de Deus em um tudo neste contexto era salvar a raça humana, salvar os animais para a multiplicação após o dilúvio. Ou seja, meu amado e minha amada, o Deus Todo-Poderoso, como eu mencionei logo no início, é um Deus de propósito. É um Deus que não cria as coisas sem propósito. Ele tem um propósito em tudo. Em tudo ele tem um propósito. Vejamos ali que Deus, ele tinha um propósito, ele criou um propósito para Noé. Vendo ali que o povo estava contaminado, não se arrependiam. E por o povo não se arrependerem dos seus pecados, das suas iniquidades, Deus, ele criou um propósito no seu coração. Que propósito é esse? Vou destruir o mundo. Vou destruir o mundo com o dilúvio. Mas eu vejo que tem Noé,
Noé está na terra e Noé é um homem justo. Então eu vou usar agora Noé com um outro propósito, que é para salvar agora parte ali da família dele e parte dos animais, que a Bíblia diz que Deus ordenou para Noé, para que ele pegasse ali 2 animais de cada espécie, macho e fêmea, os limpos e os não limpos, e conduzissem a arca. Propósito esse qual era? Após o dilúvio, a multiplicação dos animais. Família de Noé, para que, dos 3 filhos de Noé, ali com as suas noras também, a multiplicação da raça humana permanecesse. E outra coisa que eu vejo também nesta família, é que Noé, ele chamou a sua família para o propósito dele, para o propósito que Deus havia determinado. Meu amado e minha amada, convide as pessoas em volta para o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Salvar todos. Amados e amadas, é muito satisfatório viver em propósito e ver Deus, sabe, nos ajudando a realizar cada propósito. Noé ali não estava só, em meio àquela grande construção de construir aquela arca. Ele não estava só. Deus estava com ele naquele propósito, porque era o propósito de Deus. E vejamos que o seu propósito, pode ter certeza disso, o seu propósito é mais importante do que você mesmo e de que você mesma. Por quê, pastor Ismael? Porque você nasceu por causa dele. Deus, ele te criou por causa dos propósitos que ele desejava fazer por meio da sua vida. Então, por esse motivo que o propósito ou os propósitos é mais importante do que a minha vida, do que a tua vida, porque nós nascemos por causa dele. O propósito de Deus para Noé era construir a arca e preservar a multiplicação da raça humana e dos animais. Veja que Deus tinha um propósito ali. E Deus tem um grande propósito também, meu amado e minha amada, na sua vida. Nenhuma pessoa consegue vencer e conquistar sem ter um propósito. Nenhuma pessoa consegue. Você precisa, abraçar o propósito. Aquilo que Deus colocou no teu coração e não desistir, perseverar, não mudar, não sair do foco, não deixar que ninguém te tire do foco, te tire do propósito, porque se você está neste propósito é porque Deus colocou, então permaneça ali neste propósito, porque você só vencerá, só terá conquista por este propósito, se você permanecer nele. Lembramos, Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou com um propósito. Ele havia um propósito nele, na vida dele aqui na terra, na vivência dele aqui na terra, na morte dele aqui na terra, na ressurreição dele aqui na terra, havia um propósito: salvar a humanidade perdida. Jesus, meu amado e minha amada, te salvou com um propósito e por um propósito. Não esqueça disso. Jesus nos salvou com um propósito e por um propósito. Não esqueça disso. Não seja como um barco sem leme, empurrado pelo vento ou pelas ondas de um lado para o outro. Não. Jesus,
olha, nos salvou, Jesus nos criou. O Deus Todo-Poderoso nos formou, nos criou por um propósito e para um propósito. Então seja uma pessoa com propósitos. Não tem uma vida sem propósito, porque ter uma vida sem propósito é como uma embarcação sem leme, sem rumo e sem direção, sem destino. Precisamos nos mantermos alicerçados, firmados, para no final falarmos como o apóstolo Paulo, ele falou em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, mas eu acabei a carreira guardando a fé, ou seja, não abri mão dos propósitos de Deus na minha vida. A minha vida não foi uma vida deixando a vida me levar, não, eu vivi para um propósito e cumpri o propósito. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Nesta conclusão, eu quero ler estes 2 versículos de 2 Timóteo, não gosto só de citar, capítulo 4, versículo 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Preste atenção, meu amado e minha amada. Saiba que você está aqui neste mundo com um propósito e para um propósito. Então não tenha uma vida sem propósito. Ter uma vida sem propósito é só um abismo e levando a um outro abismo. É uma vida onde você nunca vai se sentir realizado e realizada. Porque Deus, ele criou o ser humano para se realizar em conquistas, em vitórias. Então saiba que nenhuma pessoa consegue vencer, conquistar, sem ter um propósito. Saiba que Jesus, ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou com um propósito. Viver a vida sem propósito é viver deixando a vida te levar. E não deixa que isso aconteça, não permita que isso aconteça. Você entendeu ali o propósito de Deus com Noé e com a sua família. Da mesma forma, Deus tem um propósito com você. Você nasceu Deus lhe criou para você nascer, crescer e multiplicar. Ou seja, prosperar em tudo, ter uma família, gerar filhos, ter filhos. E sobretudo se manter no propósito. Propósito esse. Eu tenho um alvo. Que alvo é esse? Morar nos céus, viver nos céus. Eu preciso me manter no propósito. Que propósito é esse? Obedecer a Deus. Me manter ali. Não como uma embarcação sem leme, mas uma pessoa centrada. Uma vida ali, não sabe, não solta, onde
tudo tá bom, ou se der, tudo bem. Não, uma vida controlada. Uma vida controlada. Uma vida no propósito. Porque eu tenho um propósito. Concluindo essa ministração, você vai dizer: eu tenho um propósito. Que propósito é esse? Adorar ao meu Deus. Eu nasci para um propósito. Que propósito é esse? Adorar ao meu Deus. Que propósito, para que propósito eu nasci? Para ir morar lá nos céus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida. Morar nos céus. Qual é o propósito de Deus aqui na terra para a minha pessoa? Viver, mas só viver como uma embarcação sem leme, o vento levando de um lado para o outro, deixando a vida levar? Não. Minha vida, eu tenho um propósito com ela. Eu dirijo ela, não ela que vai me dirigir. Sou eu que vou dirigir. Os meus passos eu não vou dar passos de qualquer forma, sem olhar aonde eu vou pisar ou para onde eu vou seguir. Mas o meu caminho aqui na vida tem um propósito. Então, meu amado e minha amada, eu declaro que os propósitos de Deus na sua vida irão se cumprir em nome de Jesus. Eu declaro que Deus estará com você nesta caminhada, te ajudando a você cumprir os seus propósitos e o propósito de Deus na sua vida. Querido e querida, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus sonhos. E eu creio que o propósito de Deus na tua vida é a salvação eterna. É uma vida tranquila, uma vida de paz aqui na terra. Lembre-se, Jesus disse: deixo-vos a paz, não vos la dou como o mundo dá. Ou seja, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós vivamos aqui neste mundo em paz. Deus abençoe. Fique na paz e um forte abraço.